Olá, tudo bem? Estamos aqui então para mais uma aula referente então, à interpretação de exames laboratoriais para a nutrição. E hoje então nós vamos falar sobre a questão dos marcadores laboratoriais para alterações cardíacas, né? Então a gente vai estar abordando então essa temática, numa análise detalhada para nutricionistas e informação sobre a interpretação desses exames, e intervenções nutricionais que têm algum respaldo científico, para reverter, principalmente na questão da prevenção, de doenças arteriais coronarianas, as famosas DACs. Então, para a gente introduzir o assunto, primeiramente, então, temos que trazer, a questão da importância da prática nutricional dentro deste contexto, então se torna essencial, uma vez que a alimentação é algo diário, a alimentação é algo que se faz todo dia, podendo ser saudável ou não. E os marcadores cardíacos fornecem informações bem valiosas sobre o estado cardiovascular dos pacientes, como eles se encontram. Lembrando que existe uma questão de prevenção e de redução de dano de riscos. E o nutricionista tem um papel fundamental, principalmente na questão da prevenção de riscos maiores. Então, para evitar esse risco e monitorar até mesmo o paciente que já passou por uma situação de risco, que seria uma prevenção secundária, se torna então essencial a parte da observância da questão dos alimentos adequados. Frente a isso também, o nutricionista então tem que interpretar corretamente os resultados e permite desenvolver planos alimentares personalizados para estes pacientes que se encontram então numa situação de uma exposição a algum tipo de perigo ou risco que venha a acontecer. Então, as alterações, as mudanças são extremamente importantes, inclusive para encaminhamentos médicos que se façam necessários. Então, quando se fala de doenças cardíacas, nós temos então a principal, a cardiopatia isquêmica. Isquêmico vem de pouco sangue, ou fluxo reduzido de sangue, que pode levar a situações de angina estável, quando a oxigenação fica comprometida e você tem fatores extras anaeróbicos para compensar essa falta de oxigênio, que pode ser também assintomática, que implica no risco, em particular por causa de uma possibilidade até de uma morte súbita. E temos a síndrome coronariana aguda, do qual então ela se divide na angina instável, que é aquela que ocorre sem um fator de previsibilidade, que pode ocorrer a qualquer momento, ou o infarto agudo do miocárdio, que seria a situação mais drástica, onde você tem realmente um impedimento de aporte de sangue e de oxigênio para o coração, que pode ter duas manifestações, que são com elevação ou não do segmento ST, observado pelo eletrocardiograma. Então, a avaliação clínica está muito ligada a uma questão de uma prevenção primária, onde nós temos alguns fatores de riscos importantes, como a questão do tabagismo, importante ressaltar a questão do neotabagismo na atualidade, a questão da atividade física regular e a alimentação adequada, juntamente com o controle de peso, que vem duas questões que estão muito bem próximas e associadas, que estão intimamente ligadas ao hábito de alimentação. Então, se o paciente não apresenta uma doença cardiovascular prévia, então, ele tem-se a aplicação de escala de riscos, que a gente vai ver em aulas futuras. Sendo baixo e médio, você tem algumas condutas, sendo alto o risco, você tem outras, E no caso de um baixo ou médio risco, a prevenção primária e o tratamento principalmente dos fatores de risco, que inclui má alimentação e excesso de peso. E se for de alto risco, tratamento intensivo de outros fatores de risco também, no qual você pode ter intervenções farmacológicas mais intensas, associadas à questão do controle alimentar. Além disso, então, quando você tem uma questão de ter uma doença já estabelecida, ou lesão de um órgão-alvo, um pós-AVC ou pós-infarto, ou um acidente isquêmico transitório, ou alguma coisa nesse sentido, você tem que fazer a prevenção secundária, com um tratamento intensivo de fatores de risco e o uso mais assertivo da questão da medicação, sem excluir, obviamente, a questão da alimentação. Bom, e para a gente entender um contexto que o nutricionista se identifica nessa questão das doenças cardiovasculares, temos que lembrar da questão do histórico natural da doença, do qual então o indivíduo, estando sadio, ele pode entrar numa fase pré-patogênica e ter a exposição a esses riscos, que inclui a má alimentação. Essa má alimentação pode contribuir para um horizonte clínico desfavorável, um adoecimento do paciente,
Tendo a fase, né, pré-clínica, onde você pode considerar, né, uma hipertensão não controlada, uma dislipidemia não controlada, até chegar um momento, né, de uma complicação clínica, onde você pode ter, né, um infarto ou, né, um AVC. No nosso caso específico, né, seria um infarto, né, porque a gente está falando de questões cardiovasculares, onde o paciente, por poucas chances de ter uma cura em relação a isso, né, pode ter uma sequela e, né, pode até mesmo falecer ou ter que conviver cronicamente, né, com um novo problema de saúde que lhe foi associado. Nessa questão é fundamental entender, né, que este período aqui de exposição é crucial, onde a prevenção se torna essencial, mas só que existem alguns que precisam mais prevenção do que outros, né, porque tem algumas mudanças no organismo que denotam a chance, né, de um perigo estabelecido. E o que vem a ser o perigo, então? E a diferença do perigo para o risco, né? Bom, perigo é definido, né, por Sanders e McConk como uma condição, né, ou um conjunto de circunstâncias que tem o potencial de causar ou contribuir para lesão ou morte. É uma situação que contribui, é uma situação que aumenta a chance de você ter, né, um desfecho muito desfavorável. Eu faço sempre analogia com uma cidade perigosa. Né? Se você é uma cidade que tem um bairro perigoso. Se você está num bairro perigoso, você está correndo um perigo de correr um risco de assalto ou até mesmo um risco, né, de ter uma bala perdida. Então, o perigo é a situação onde você tem vários fatores que contribuem para um desfecho desfavorável. E esse perigo na questão cardiovascular, né, dentre os vários fatores, a alimentação é um que é essencial e deve ser sempre visto, principalmente daqueles, né, que estão ainda no local mais perigoso do bairro ainda, né? Porque mesmo o bairro perigoso ainda tem lugares que são mais perigosos ainda. E sendo assim, então, é necessário, né, nessa analogia, tirar o paciente desse local, né? E o risco, então, seria a probabilidade ou chance, né, de lesão ou morte, como eu acabei de mencionar. Lembrando que, né, a exposição ao vetor ou fator de risco, né, é um fator decisivo para o perigo, e a condição clínica do paciente um fator decisivo para o risco, como ter uma doença prévia, né, já existente. Daí os fatores de risco são modificáveis e não modificáveis, e na questão do perigo, né, temos os gerenciáveis e não gerenciáveis. Não gerenciáveis é aquele que não está ao nosso alcance de fazer mudança, e os gerenciáveis são aqueles que podem ser mudados, como, né, praticar atividade física, reduzir o peso e ter uma boa alimentação também. É nesse contexto também que entra, então, a importância, né, do profissional da nutrição de entender essa diferença e compreender, né, que o fato dele realmente é ajudar o paciente a sair de um local perigoso para que não tenha um desfecho desfavorável, que vai ser, no caso, né, da doença cardiovascular, um infarto agudo. E essa atividade parte de uma lógica de pensar clínica, que é o seguinte: primeiro, nós temos que ter a doença diagnosticada confirmada. Então, se o paciente tem, né, uma dislipidemia, por exemplo, se o paciente tem, né, fatores inflamatórios presentes no seu organismo, se ele tem, né, uma situação de problemas cardiovasculares já pré-existentes, né, então você tem uma condição que diz que aquele paciente tem, né, uma doença identificável. Só que essa doença ela pode se manifestar de diversas formas, né? E uma das formas, né, que a gente vai entender isso está relacionada aos exames. Porque você pode ter processos inflamatórios intensos, que a gente vai entender que afeta e aumenta a chance do perigo. Você pode ter, né, o bloqueio, né, por dislipidemia, que hoje a gente vê uma parte, e nas próximas aulas a gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso. Nós temos questões, né, referentes, né, à presença de marcadores, né, que denotam que células cardíacas foram danificadas e que isso então requer uma atitude mais assertiva e coerente, que tem que estar ligado a uma intervenção nutricional baseado em evidências clínicas, né, como a ciência manda e como a gente já estudou, né, em iniciação científica. Isso sempre considerando o estado clínico do paciente, porque ele pode ter alguma complicação, uma intolerância, um impedimento de usar talvez algum tipo de alimento, e que então, né, a intervenção baseada em evidências deverá ser revisto caso o paciente tenha alguma particularidade, né? Então, né, frente a tudo isso, então, e seguindo essas lógicas então apresentadas, né, paciente que pode ter uma dor aguda persistente, né, no externo, né, com ou sem esforço, né, ou, né, outras situações que denotem um problema cardíaco, né, ele pode ser avaliado com relação ao seu risco de uma forma, né, inicial e também de uma forma secundária, que a gente vai ver depois,
Mas de uma forma inicial, pela variação de atividades, né, miocárdicas, de enzimas miocárdicas, através do eletrocardiograma, né, que vão determinar, e outras mudanças, né, bioquímicas que vão denotar quanto de ameaça o paciente tem à sua vida. Né? E por isso que entra a importância da compreensão dos exames de uma forma adequada. Bom, então, seguindo aquele que a gente observou, né, uma vez que o paciente então tem, né, confirmado um problema cardíaco, né, ou o progresso de um dano cardíaco em curso, temos que entender então como que a doença se manifesta, né, naquela tétrade que eu mostrei para vocês do raciocínio clínico. Então, né, os problemas do coração eles têm antecedentes, que são previsíveis e passíveis de prevenção. Né? Um elemento importante para entender é a questão da dislipidemia, né, que apresenta risco aumentado para doenças cardiovasculares, principalmente quando a relação LDL-HDL, bom e mau colesterol, não estão adequadas. Quando isso acontece, uma luz amarela tem que estar acesa para que peça, né, que o paciente entre numa situação de risco maior, porque ele está no perigo. Uma outra questão envolvendo, né, é um marcador chamado proteína C reativa, que está ligado a processos inflamatórios internos, né, então ele é um anti-inflamatório que a gente produz, né, do qual então, quando ele é produzido, né, em valores normais, né, abaixo de 3, indica que está tudo, né, dentro do esperado, dentro de uma normalidade que se pretende ter. Então, quando esses valores estão elevados, né, a gente vai entender que apresenta uma relação com dislipidemia e com risco cardiovascular maior, né? E por isso, então, tem que ser compreendido, porque denotam situações previsíveis de risco cardíaco e passíveis de prevenção, porque eu posso me tornar, né, o meu organismo menos inflamado e posso também, né, evitar o progresso de placas de ateroma formada, né, pelos colesteróis e triglicerídeos. Além disso, né, pode acontecer na evolução do processo uma obstrução total. Nesta obstrução total, o que vai acontecer? Né? Você vai ter lesão, morte de células cardíacas, que vai denotar, no caso, um infarto agudo do miocárdio, do qual, então, é necessário pensar na redução desse risco, né? Risco, no caso, da pessoa perder a sua vida. Nessa situação, então, nós temos, né, mioglobinas, que são proteínas de detecção precoce, né, que estão relacionadas a transportadores de oxigênio. Como o sangue não está chegando, né, vai faltar oxigênio. E essa apóxia, né, que leva à morte das células cardíacas. Na tentativa de corrigir o problema, o nosso corpo procura estratégias. Uma delas é levar essa chamada mioglobina para células cardíacas, ou aumentar a sua quantidade, para ajudar, né, numa forma extra do transporte de oxigênio para evitar o colapso que possa vir a acontecer com a célula. Mas, uma vez que dê errado, né, pode acontecer então, né, que a célula venha a se romper, né, se ser destruída, e algumas enzimas, né, irão aparecer, né, como a CKBP, que já indica já, né, uma lesão cardíaca, ou a troponina, né, que é altamente específico, que é realmente de uma situação em que está acontecendo realmente uma lesão cardíaca grave e não de outro tipo de processo bioquímico envolvido de outro tecido. Então, conhecer, né, a forma como ela se apresenta, envolvendo uma questão, né, que pode ser previsível, ou uma situação, né, que já mostra, né, que o paciente tem risco, eu tenho que reduzir esse risco, é essencial, e as intervenções passam desde uma prevenção primária, que seria no caso então, né, da prevenção propriamente dita, e uma prevenção secundária, quando o problema já aconteceu e você tem que impedir uma reincidida do evento que pode levar, dessa vez, né, à morte do paciente. Então, novamente, né, os conceitos de perigo estão presentes e dessa situação de você passar, né, da prevenção para o risco, você tem então a exposição, né, a essas situações, principalmente a dislipidemia e ao processo inflamatório elevado que contribui para isso, juntamente com obstrução, falta de oxigênio, entre outros fatores. Então, a doença arterial coronariana, né, ela tem um forte componente, né, derivado da arteriosclerose coronariana, formação de placas de ateroma e manifestação de alguns, né, sintomas, como a questão, né, de uma dor no peito, do qual, então, né, a relação entre o LDL e o HDL se torna essencial. Lembrando que o HDL, né, é conhecido como mau colesterol, aquele que se adere às placas do vaso sanguíneo, né, levando a microlesões e falta, né, de uma oxigenação adequada, que gera então um processo lesivo e inflamatório.
A coisa só não piora porque existe o bom colesterol, o HDL, que consegue fazer a dissolução e impedir o avanço da placa de ateroma, né? E reduzindo essa quantidade, você também consegue reduzir, né, parte do processo inflamatório. Bom, então nós temos esta realidade, então, né? Uma vez então que o vaso está tranquilo, não há grandes problemas, mas quando as placas de ateroma vão se acumulando, né? Uma das situações que pode acontecer é a ativação inflamatória, que pode ser mensurada, né, então, com esse marcador chamado proteína C reativa, que é produzida no fígado e tem essa função. É um anti-inflamatório natural, fisiológico que a gente produz, né, que não é tão potente quanto os anti-inflamatórios que a gente utiliza, né, de forma medicamentosa, mas desempenha um papel, né, importante e que, estando em excesso, significa que não está dando conta da atividade propriamente dita e por isso é um fator de risco, né, porque pode indicar que a extensão da placa de ateroma está muito intensa. Então, o que vai acontecer? Né? Vai acontecer o seguinte, né? Vai acontecer episódios, né, de espasmos, né, no qual, então, né, o fluxo de sangue, né, para o coração fica reduzido, porque acaba acontecendo o quê? Como chega menos sangue para o tecido cardíaco, e é o tecido cardíaco responsável por bombear sangue para o organismo, o que ele tenta fazer? Ele tenta corrigir esse problema, aumentando a sua frequência cardíaca, tendo mais batidas por minuto. E o resultado disso, né, é mais um problema, porque se o coração trabalha mais e o oxigênio está pouco, ele cria um próprio problema para ele, corrigindo este problema. Então, o espasmo, né, o tempo de diástole também, né, que corresponde ao relaxamento ventricular e a contração para levar o sangue, vai ficar também reduzido. E tem um fator nutricional importante, né, nessa parte cardiovascular, que é um risco de anemia que o paciente possa ter, que agrava um pouco mais. Porque se o problema está na falta de oxigênio que chega às células cardíacas, seja por obstrução da placa de ateromas, né, ou, né, por um processo inflamatório mais intenso que vai também reduzir, né, o fluxo de sangue, se o sangue do paciente está pobre, né, de ferro, né, vai acontecer o quê? Ele terá dificuldade de transporte de oxigênio extra, que vai complicar ainda mais a sua situação, né? E o que o corpo faz para compensar isso? Né? Então, né, vai tentar corrigir a seu modo, né? Uma vez que o espasmo aumenta, né, e o tempo, né, de enchimento dos ventrículos reduz, ele vai, e a oferta de oxigênio pode estar comprometida por um fator extra, que é a questão da anemia. O mecanismo para corrigir isso é aumentar a frequência cardíaca, aumentar a contratilidade, mais força e maior tensão parietal, né? Ou seja, né, maior impulso, né, de sangue para fora do coração. Tudo isso é uma forma de corrigir, mas o que isso leva? Isso leva à necessidade energética. O coração precisa de oxigênio para fazer isso. E o oxigênio está comprometido por diversos fatores. Claro que a anemia a coisa piora um pouco mais, e isso leva a um colapso, né? Ou seja, deixa as células mais sensíveis a ter, né, um desfecho desfavorável, que seria então a obstrução. Então, aumenta a frequência cardíaca, da contratilidade e da tensão parietal é um problema que é acometido e que é uma transição para uma coisa mais grave que vai acontecer com o paciente. E tudo isso tem que ser evitável, né? E tem que ser previsível e passível de prevenção, né? Para que não tenha, né, mais complicações sobre. Bom, frente a tudo isso, então, né, e para evitar riscos, né, mais graves para o paciente, é que a gente então tem que pensar nesses marcadores. Então vamos lá, né? Vamos pensar então, né, no coração, né, que está batendo, né, precisa de oxigênio para isso. Esse movimento, né, atividade do coração, né, graças, né, à questão aeróbica do oxigênio que chega pelos vasos sanguíneos, né, aqui representado, né, em azul. Se a gente der um zoom, né, e pegar aqui né, uma célula cardíaca com o seu, né, com a sua membrana lipoproteica, né, nós vamos ter então uma condição própria, atividade própria, troca de íons, né, como acontece normalmente. Daí no caso de uma dislipidemia em curso, né, que pode ser, né, decorrente de uma má alimentação, né, ou fatores associados, né, cuja alimentação é essencial para reverter o quadro, nós vamos ter então um fluxo reduzido de sangue chegando, porque você tem obstruções das placas de ateroma que estão sendo formadas, né, e menos oxigênio chegando, você tem comprometimento do coração e todo aquele processo que eu mencionei há pouco
acaba acontecendo de você ter, então, né, uma necessidade do coração bater mais rápido para ele mesmo garantir, né, que o sangue chegue para ele. Só que quando ele trabalha mais, precisa de mais oxigênio e vira um ciclo vicioso, né, que compromete muito o coração. A evolução dessa placa de ateroma, né, gera, então, né, o risco inflamatório por microlesões que acontecem, muito em função, né, da falta de própria oxigenação que os vasos, né, têm, porque você tem um bloqueio em certas regiões onde você não consegue fazer as trocas, né, energéticas e de nutrientes com as células, levando, então, né, a uma extensão maior, e quanto maior for essa extensão, maior a inflamação, né, e maior, né, presença da proteína C reativa produzida no fígado. Então, colesterol elevado e PCR elevado denotam, né, riscos consideráveis. Daí, então, né, a chance de você ter, então, a morte de células do coração fica cada vez maior, seja pela falta de oxigênio, né, que advém do sangue que não chega, ou seja pelo trabalho exaustivo para tentar compensar isso, que pede mais sangue que não chega, né, justamente pela questão da obstrução que está em curso. Daí, então, o que vai acontecer, né? O nosso organismo tenta corrigir isso de outras formas, né, além das que eu mencionei anteriormente, aumentar a frequência cardíaca, entre outras. Tem mecanismos secundários, né, como a produção da mioglobina, que é uma proteína transportadora de oxigênio, do qual então ela aumenta a sua quantidade para tentar fazer que chegue oxigênio na quantidade adequada. Então a mioglobina, quando ela aumenta, já não é mais uma situação de prevenção e risco, né? De prevenção. É uma situação já de risco que se estabeleceu, né? Então o paciente tem grande chance de já desenvolver um infarto, porque essa estratégia de aumentar a mioglobina não surte o efeito esperado, né? E é uma tentativa temporária de consertar o problema. Então a mioglobina, né, ela vai tentar fazer o papel, não vai conseguir, e as células, por apóxia, que é a falta de oxigênio que chega, vão entrar num processo, né, de necrose, né, vão morrer. E essas células que vão morrer, né, se a gente pegar aqui, né, o tecido lesionado cardíaco, né, por interrupção de sangue que chega, se a gente pegar, por exemplo, uma lupa, né, e observar o que acontece, nós vemos que nesse processo de necrose, uma atividade que acaba acontecendo é a destruição da membrana celular. Essa destruição da membrana celular de células cardíacas que já estão morrendo por falta de oxigênio leva, então, né, a uma desorganização, obviamente, e a liberação para o sangue, né, de algumas substâncias, como a enzima CKMB, né, que deveria estar fazendo suas funções específicas, né, dentro da célula, garantindo, né, a atividade, né, energética também, e a troponina, que é bem específica, né, que só aparece realmente quando o tecido cardíaco está lesado. A CK ela pode aparecer em tecidos musculares esqueléticos, né? A troponina não, é específica do coração. Quando isso acontece, então, né, nós temos mais marcadores que vão indicar, né, que não temos mais um perigo, mas sim um risco em curso. E o paciente pode perder a vida. Numa situação previsível e passível de prevenção, se alguns fatores, né, prévios, né, fossem verificados. Então, isso é a importância, né, de conhecer esses marcadores, entender, porque dependendo do que o exame fala, você vai saber se o paciente está em curso de, né, uma situação de perigo, em curso para o risco, ou está em risco, né, correndo ainda a chance até mesmo de perder a vida, que estaria, né, no caso relacionado à mioglobina, a CKMB e a troponina. Bom, então, né, diante de tudo isso, né, nós temos essas situações então acontecendo, né, necessidade então de medidas preventivas e na questão do risco medidas, né, de conter e salvar a vida, e o paciente pós-alta, né, medidas também de prevenção secundária para a redução do dano exposto, né. E assim então, né, temos estes desafios, né, que então são apresentados, né, para nutricionistas que vão ter que atuar muito na questão da prevenção e também na prevenção secundária de caráter alimentar. Bom, então, né, a doença vai se manifestar de diversas formas, né? Uma das maneiras, né, é o colesterol. A gente vai ter aulas mais específicas disso, aprofundar um pouco mais, né? Mas a gente tem valores esperados do colesterol total, que não é o fracionado, né? Temos o fracionado como o LDL, que é considerado um mau colesterol, que tem uma afinidade maior pelas, né, membranas celulares, né, e impede, né, que elas tenham contato com o sangue, e isso leva ao processo inflamatório. E temos o HDL, né, que vai ter uma variação entre homens e mulheres, em função de questões hormonais, do qual também a gente vai estudar o ciclo de vida, né, nas próximas aulas, para compreender melhor sobre isso, e também os triglicerídeos. Então, compreender esses exames, né, nos dão um caráter, né, preventivo importante,
e a necessidade de medidas estratégicas para evitar, né, este componente, que é um componente de risco considerável. Né, para evitar o bloqueio total, e esse bloqueio total tem tudo, né, vai acontecer tudo aquilo que eu acabei de mencionar para vocês. Além disso, né, a questão da inflamação também. Então a inflamação, né, desempenha um papel, né, extremamente importante, e a proteína C reativa, né, que é um marcador inflamatório produzido, né, no fígado, do qual então os valores têm que ser, né, abaixo de 3, e quando está acima de 3, significa que você tem então áreas lesionadas no endotélio, do qual então, né, contribui para um enrijecimento, menor elasticidade, inchaço, que é próprio da inflamação, então você tem uma redução do calibre do vaso, né, e isso, cada vez que o valor estiver acima de 3, vai indicando, né, maior chance desse perigo se configurar num risco. Né. Então, elevações indicam processo inflamatório sistêmico, né, maior que 10 sugere inflamação aguda. E do qual, então, né, a relação com as doenças cardíacas, né, então, está correlacionado ao maior risco cardiovascular, né, e a necessidade, então, de considerar esse dado como essencial para garantir, né, que a sua reversão evite riscos maiores. Aí, no caso, já mencionei também da mioglobina, só entrando em mais detalhes, né, então é uma proteína que transporta oxigênio presente tanto no músculo cardíaco quanto no esquelético, né, então ela não é muito específica, mas, claro, se tiver aumentada, pode ser um dano muscular esquelético, mas se é um paciente que está sendo acompanhado por uma questão cardíaca, né, a rápida associação, né, faz com que se tenha bastante cuidado, né, com relação à condução desse paciente. Né. Valores normais, né, são abaixo de 90, né, são considerados, né, ótimos para pacientes saudáveis. E a liberação precoce, elevada e rápida, entre 1 e 3 horas após lesão miocárdica, é útil para a detecção precoce de um infarto agudo miocárdico. Então, se aumentou repentinamente um paciente que já estava tendo um quadro, né, de dor no peito ou coisa do tipo, então já indica já, né, que, né, há uma grande possibilidade realmente do infarto estar acontecendo. E a normalização se dá em 6, 12 horas, né, voltando ao normal, caso o paciente, né, tenha uma breve recuperação, né, da sua saúde. Então, a mioglobina é essa estratégia que existe, né, para aumentar o aporte de oxigênio num coração altamente debilitado, porque o sangue não chega. Não funciona muito bem, né, fora situações que não sejam patológicas, né, funciona, mas envolvendo uma questão fisiopatológica mais grave, né, como a redução do aporte de sangue, né, ele cumpre um papel paliativo e requer medidas, né, extras para reverter o quadro de morte que pode vir a acontecer. O CKMB, né, a creatina fosfoquinase, fração MB, são isoenzimas específicas do músculo cardíaco, né, estão no citoplasma, né, interiormente da célula, né, são 5% do CK total que tem no coração. Né, os seus valores normais são abaixo de 25, né, unidades por litro, e elevações indicam lesão do miocárdio. Significa que, né, as membranas celulares já estão, né, comprometidas e que a necrose já está em curso. Né. Elevação é detectável em 4 a 6 horas, demora um pouco mais, né? Mas geralmente é o exame mais fácil, porque ele é mais fácil de ser detectado. Né? Ele é menos específico, mas acaba sendo útil, né? Já que o paciente já deve ter outros aspectos, né, que estão indicando que ele tenha, né, um infarto em curso. A troponina, que eu já mencionei para vocês também, né, é uma proteína estrutural do músculo cardíaco, então ela é exclusiva, então ela é mais sensível e determinante, né, para dizer realmente que o problema é cardíaco. Seus valores de referência, né, estão abaixo de 0,04, né, no qual, então, valores superiores indicam dano no tecido cardíaco, né, provavelmente pelo aporte reduzido de oxigênio. Na cinética do infarto, né, 3 a 6 horas após lesão, sendo detectável, né, inclusive, né, algumas alterações, né, em período inferior a esse, por isso que ela acaba sendo, né, preferência. Né, mas, né, em função, né, de rapidez de detecção, o CK ainda tem uma certa vantagem, apesar de ser inespecífico, né? Mas a troponina não. Demora um pouco mais para ser identificada, mas quando sim identificada, garante então, né, que você tenha uma certeza da lesão cardíaca, porque ela é específica do músculo cardíaco. Então, né, mioglobina, então, proteína de detecção precoce, né, útil para as primeiras horas após suspeita do infarto. Temos o CKMB, enzima liberada durante a lesão cardíaca, né, ajuda a confirmar o dano miocárdico. E a troponina é altamente específica, né, porém, né, demora um pouco mais. E na sequência, né, a gente acaba seguindo, né, essa rotina aqui até uma confirmação. Mas alterações nos primeiros momentos já indicam já, né, que há uma necessidade então de medidas já de proteção, mesmo que não tenha certeza que a troponina possa vir a trazer.
E temos também um outro, né, que é um peptídeo liberado no estresse cardíaco, né, que é muito útil para a questão da identificação de insuficiência cardíaca, né, que a gente vai ver também em outro momento, que é a BNP, NT, pré-BNP, né, no qual, então, a insuficiência cardíaca, né, que se configura, então, na incapacidade do sangue manter o aporte adequado, seja por enfraquecimento do coração pelas lesões que aconteceram, ou seja, né, pela força excessiva que ele faz, que reduz sua câmara, né, uma vez que o músculo hipertrofiado ele vai reduzir a câmara interna, também é útil, né, mais uma questão mais específica da insuficiência cardíaca. Então, né, um pouco mais especificamente, né, desse marcador, então, né, é o hormônio liberado, né, pelos ventrículos cardíacos em resposta ao estresse da parede, né, que está, talvez, né, sendo, né, muito intenso devido, né, a uma frequência cardíaca maior ou uma força maior que é necessária. Seus valores, né, normais são abaixo de 100, do qual, então, né, o normal chega até a casa dos 125. Seu significado clínico, né, é diagnóstico e monitoramento da insuficiência cardíaca. Foge um pouco, né, da questão do infarto, mas serve para identificar. Outros exames relevantes, a hemoglobina glicada, que a gente vai ver, né, isso especificamente em outra aula, a questão da relação da diabetes, né, dislipidemia e problemas cardíacos, a questão da homocisteína também, né, e também a questão do ácido úrico, né. Mas isso aí será tema, né, para aulas futuras, somente para título, né, de uma curiosidade e de introdução, né, do que virá pela frente. Bom, então, o nutricionista se deparando com alguns resultados, né, dentro da questão, né, de ter um paciente devidamente diagnosticado e encaminhado pelo médico, precisa conhecer então como a doença está se manifestando para fazer as intervenções nutricionais, né, dentro dos critérios científicos adequados e, em algum caso, né, fazer, né, um encaminhamento, já que pode acontecer do paciente ser muito debilitado, né, ou a doença se manifestar de uma forma muito mais grave. E para isso, então, né, a referência ao cardiologista, né, quando aparece troponina, CKBP elevados, né, e até mesmo a ANT, no caso de insuficiência cardíaca, e o PCR ultrassensível, né, maior que 10, né, juntamente com outros fatores de risco, já remete a uma questão que o paciente está realmente caminhando para um lugar mais perigoso, né, na analogia que eu fiz com o bairro, e que precisa então ter um suporte, né, também de um médico cardiologista para evitar que problemas maiores venham a acontecer, né. Então, o paciente já tem o diagnóstico, mas a doença se manifesta de uma forma intensa, medidas nutricionais devem ser tomadas, mas uma avaliação, incluindo uma questão farmacológica, deve ser pensada, né. Então, a importância da interpretação do exame nessa hora. Segundo momento, o monitoramento, né? Então, perfil lipídico a cada 3, 6 meses, né? Marcadores inflamatórios semestralmente, né? E marcadores cardíacos conforme, né, recomendação médica também. Então, fazer essa observação, porque o paciente vai retornar, pode ser um paciente que tem uma complicação maior, né? E atenção, né, a essas questões gerenciáveis, né? E evitar, né, a exposição, né, a esses fatores de risco. E a colaboração interdisciplinar, né? Então, comunicação constante com o cardio, com o endócrino, né? Compartilhamento de relatórios nutricionais, né? E a evolução dos marcadores também se torna essencial. Então, aqui alguns aspectos, né, mais práticos da nutrição, né? E nas intervenções, você tem a dieta DA-SCH, né? Baseada em frutos, vegetais, grãos integrais, né? Pobre em sódio e gorduras saturadas, né? Eficaz na redução da pressão arterial. Dieta mediterrânea, né? Que também bastante comentada, né? Principalmente na questão do perfil lipídico. E a suplementação nutricional, né, com a questão do ômega 3, com enzima 10, né, do qual, então, principalmente, né, já adiantando aqui, ômega 3, né, uma interação com anticoagulantes, que pode gerar problemas, né, porque o paciente, no estado mais grave, né, de aterosclerose e fluxo reduzido de sangue para a célula cardíaca, tem que deixar o sangue mais ralo, como se fala, né, e o ômega 3 pode estar interferindo. Se a gente pegar uma questão, então, né, da nutrição baseada em evidências, né, peguei aqui alguns artigos, né, do último ano, todos aqui de 2024, né, não temos ainda nenhum de 25, mais relativo, né, à questão da dieta DASH, né. Então, um estudo falando, né, da eficácia da dieta, né, versus outras modalidades de dieta, né, do qual então foi feito no Chile e no Equador, né, países vizinhos, né, que é interessante, porque tem clima e hábitos alimentares parecidos com o nosso, cujo objetivo então foi comparar, né, a questão da eficácia da dieta DASH com outras dietas, né, para questões de síndrome metabólica, né. Foram 6 estudos analisados, né, totalizando 2.013 participantes, né, um N bem considerável, né, no qual então era uma revisão sistemática e uma meta-análise, né.
do qual então o resultado, né, conduziu, né, houve uma redução significativa da pressão, né, sistólica, e o colesterol e LDL também foram reduzidos, né? Então você tem algumas evidências com relação a isso, né? Sendo a dieta, né, mais eficaz do que outras dietas, né, para a melhoria. Quem quiser o artigo completo, compartilho com vocês. Um outro trabalho também sobre a dieta DASH, né, com sem alimentação de restrição, né, então, né, tendo intervalos definidos e intervalos não definidos, né, feito lá na China, do qual então era avaliar os efeitos, né, da dieta em questão, então, para hipertensão. 74 pacientes, né, com hipertensão estágio 1, divididos em 2 grupos, que foi um ensaio clínico randomizado, do qual então a combinação de dieta com restrição de tempo resultou em maior redução da pressão arterial. Então, uma estratégia baseada nas evidências, né, em relação a essas melhorias, né, de tudo que eu comentei com vocês, né, da questão da fisiopatologia e dos marcadores que apresentam, e obviamente marcadores, né, foram os critérios utilizados para ver essa melhoria nos artigos, né. E outro artigo, né, que é efeito das abordagens dietéticas para parar, né, a dieta de hipertensão, né, do fígado e gorduras e outros fatores físicos cardiovasculares, né. Então, estudo do Irã, do qual então, né, o objetivo é avaliar o impacto da dieta, né, na estratégia, né, na esteatose hepática, que é outro fator também preocupante, né, que afeta o fígado, do qual então você teve, né, redução significativa, né, do colesterol, do LDL, triglicerídeos, em função, né, da utilização dessa dieta. Então, salvo situações que o paciente não possa realizar esse tipo de intervenção, temos aí então, né, as questões baseadas em evidências. Daí na questão, né, do ômega 3, né, também alguns estudos, né, tem um deste ano já, né, outros nesse intervalo de um ano também, né. Então, um estudo na Coreia do Sul e na Noruega, né, fizeram então a avaliação dos ácidos gráficos ômega 3, né, como potenciais preditores de morte cardíaca súbita e mortalidade cardiovascular, uma revisão sistemática e meta-análise, cujo objetivo foi identificar biomarcadores nutricionais sanguíneos para prever e rastrear grupos populacionais de alto risco. Obviamente que esses marcadores são o que a gente viu aqui nesta aula agora, né? E o objetivo era trabalhar a questão da morte súbita, né? 310.955 participantes, 10 estudos, né, de coorte prospectivos, né? Então foi bem intenso, né, o número de participantes, né, nesta revisão sistemática e meta-análise, onde houve uma associação inversa entre níveis circulantes de ácidos graxos ômega 3, né, e morte cardíaca. Então, né, maior quantidade de ômega 3, menos risco de morte, né, do qual, então, né, altos níveis sanguíneos de EPA e DH, subtipos do ômega, pode estar associado à redução da incidência de eventos cardíacos adversos, né. Daí, então, outro estudo, né, foi efeitos do ácido graxo ômega 3 na revascularização coronariana e eventos cardiovasculares, na meta-análise, feito na Itália, França e Estados Unidos, cujo objetivo foi avaliar o efeito dos ácidos gráficos na revascularização, né, do qual, então, uma meta-análise com 134.144 participantes observou, né, a redução de risco de revascularização coronária, de infarto agudo do miocárdio e morte cardiovascular, né, quando utilizado. Do qual, então, algumas observações, né, que o ácido gráfico, especialmente o EPA isolado, mostra um benefício na redução de eventos cardiovasculares, né? Então, repete aqui, e aqui dá uma especificada ainda, né? E a questão de uma revisão sistemática, né, sobre o impacto da nutrição e possível suplementação, né, na deficiência, né, de complexos vitamínicos, ferro, ácidos graxos e ômega 3, né, um estudo mais amplo, feito na Alemanha, né, no qual deficiências nutricionais aumentam o risco, né? Então, você tem, né, uma questão, né, mais clara aqui sendo abordada, também, né, juntamente com outros nutrientes, né. E, por fim, né, a eficácia e segurança dos ácidos graxos, né, ômega 3, na prevenção de doenças cardiovasculares, né, de 2024, feito na China, cujo objetivo foi avaliar a eficácia e segurança, né, que tem a segurança também que tem que ser considerado, né, de ácidos graxos para prevenir doenças cardiovasculares, né, 15 ensaios clínicos randomizados, uma revisão sistemática, do qual, então, redução de efeitos cardiovasculares maiores, estatisticamente comprovados, de infarto, também dentro, né, de uma estatística que exclui, né, uma questão de aleatoriedade, né, e da morte cardiovascular também, excluindo a aleatoriedade, tendo uma influência positiva, né. Então, o ômega 3 pode, né, reduzir esses eventos cardiovasculares, mas há risco aumentado de fibrilação, principalmente com o uso do EPA, né, etiwester. Então, há questões de segurança também a ser consideradas. Então, basicamente, né, são as diretrizes, né, que você tem que ter, né, para a solução desses casos como um todo.
Se a gente pegar agora só alguns casos clínicos, né, para a gente observar, né, vamos pegar esse caso aqui de um homem de 55 anos, né, dor torácica intensa, né, há 2 horas, né, provavelmente então, né, já estava no caso de uma angina, né, e também era hipertenso, né, troponina 2,5 elevado, CK 75 elevado, mioglobina 150 também elevado. Claramente, né, um processo então, né, de infarto. Interpretação inicial, né, significativamente elevados, né, indicativo de infarto agudo do miocárdio. Né. Daí, então, nesse caso, elevação expressiva de troponina confirma a lesão, né, que é o específico que comentei com vocês. Necessidade de uma dieta hipolipídica, hipossódica no pós-infarto, prevenção secundária. Controle do peso, né, gorduras saturadas e colesterol, né, deve ser também considerados, né. E o acompanhamento, né, periódico do perfil lipídico e dos marcadores inflamatórios, né, prevenção secundária. O segundo caso de insuficiência cardíaca, né, mulher de 68 anos, idosa, né, hipertensão não controlada, a NT dela de 2.500, né, bem elevado, mostrando, né, que existe uma insuficiência cardíaca descompensada e um processo edematoso. Né. Então, nesse caso, né, a elevação indica, né, sobrecarga cardíaca, né, restrição do sódio, né, necessário, né, para evitar principalmente a questão do edema, e a recomendação individualizada, né, de controle de líquidos, né, e uma alimentação fracionada também, né, se faz necessário. Só ilustrar, né, alguns eventos, né, e condutas frente aos marcadores, né. A questão do colesterol, né, já foi mencionado, né, no caso então de uma dislipidemia, nesse caso 3, né, então paciente mulher, 45 anos com sobrepeso, e aqui uma informação embutida, né, 45 anos, já começa talvez um processo, né, de menopausa, e isso tem uma influência gritante, que a gente vai ver futuramente. E os colesterol total, né, e o LDL, né, elevados, né, e fator de risco, sedentarismo histórico familiar também. Então, né, mais uma situação onde você tem então metas na redução do colesterol total, né, elevação do HDL, que é um pouco complicado, tem muita questão genética envolvida, né, e redução dos triglicerídeos, né, e as formas, né, de atuar sobre isso. A gente conclui, então, né, que a interpretação correta dos exames é fundamental para um bom prognóstico e acompanhamento do paciente e evitar riscos que possam acontecer. O nutricionista tem uma ação preventiva e terapêutica extremamente importante, né, e a dietoterapia específica fundamental. E uma atualização contínua, né? Sempre novos marcadores podem surgir, né? E também as intervenções sempre pautado nas evidências mais atuais possíveis. Ok? Então era isso que eu tinha a passar para vocês então, né? Fico à disposição aí para qualquer tipo de dúvida, né? E qualquer questão então, só entrar em contato. Forte abraço.